Senhor, em nos trazer libertação. Apressa-te, Senhor, a favor da tua obra em cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Daniel. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deixe seu coração à disposição do Senhor. Eu creio que durante esse louvor, o Espírito Santo falou poderosamente com cada um de nós na mensagem do hino. Sejamos fortes, firmes, para nunca olhar atrás. O Egito só tem escravidão. Amém. Louvado seja Deus. Pode virar. Não, tá bom. Obrigado. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 4 ao 11, para nós desfrutarmos da palavra de Deus e sermos edificados mais uma vez pelas misericórdias do Senhor. Eu vou fazer a leitura corrida e os irmãos acompanham a leitura silenciosa. Todos encontraram, amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, do pecado para os que não creem em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Podeis tomar o vosso assento e vamos falar com Deus. Amado Deus eterno e bondoso Pai, Senhor, nós apresentamos a Ti o nosso coração nessa noite. Suplicamos ao Senhor que a Tua bondade e a Tua misericórdia, Senhor, nessa hora transbordem sobre as nossas vidas. Nós recorremos à presença do Teu Espírito que já se encontra neste lugar. Nós suplicamos ao Senhor, abra os olhos do nosso entendimento, permita-nos, ó Deus, assim, crescermos no conhecimento da Tua palavra, dar-nos condições de sermos edificados pelo Senhor Jesus. Nós precisamos, ó Pai, que os nossos olhos nos sejam abertos. Caso assim não ocorra, nós seremos apenas ouvintes da Tua palavra. E nós não queremos ser apenas ouvintes. Nós estamos aqui porque queremos ser transformados, Senhor. Que nenhum daqueles que aqui se encontra tenha nesse momento no coração o desejo de Te servir pelo que o Senhor tem, mas sim pela salvação da qual o Senhor já nos abriu a porta. Que seja essa uma noite de encontro real com o Teu Espírito e que a Tua misericórdia abra os nossos olhos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Bom, antes de nós iniciarmos, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, de preferência, eu vou te passar algumas referências bíblicas. É bom que você acompanhe. Se você não pegar alguma, não tem problema. Depois do culto, você pega essas referências comigo. E antes de nós iniciarmos, eu queria fazer uma reflexão. Tem um homem que ficou muito conhecido no mundo inteiro, chamado Stephen Hawking. Se você não associou o nome à pessoa, quando você colocar na internet e você vê ele, você vai saber que você já viu ele em algum lugar. Talvez você não viu ele dando alguma entrevista, mas já viu aparecendo em algum filme ou fazendo algum documentário, alguma coisa. Ele é muito conhecido, muito, muito, muito conhecido. E uma vez perguntaram para ele se ele cria em Deus e ele não cria. E isso já
a maioria dos repórteres já sabiam e até aí a entrevista não tinha sido diferente. A diferença da entrevista é que logo depois que o repórter perguntou se ele cria em Deus, ele disse que não, o repórter fez uma pergunta e aí sim a entrevista ficou diferente porque foi novidade. O repórter perguntou para ele assim, mas por que você não crê em Deus? Aí ele diz, bom, eu até hoje só consigo acreditar nas coisas que eu tenho como ver, nas coisas que eu tenho como comprovar. E eu não consigo comprovar Deus. Uma vez que eu não consigo comprovar Deus, eu não consigo crer em Deus. E aí o repórter faz uma pergunta ainda mais interessante para ele, diz assim, mas e se quando você morrer, você sabe que você vai morrer, todos nós vamos, e se quando você morrer, você descobrir que era tudo verdade, que Deus existia, o que você vai fazer? Aí ele disse, eu vou perguntar para ele por que ele se escondeu. E é sobre isso que a gente precisa conversar. A gente tem um hábito de pensar que Deus se esconde. Ou a gente tem o hábito de pensar que Deus não se faz presente no nosso meio. Nós temos o hábito de pensar que uma pregação avivada pelo Espírito Santo é uma pregação onde as pessoas glorificam, é onde as pessoas se animam, é onde as pessoas choram. E, na grande maioria das vezes, a pregação mais poderosa é aquela que te faz refletir sobre a forma como você tem conduzido a sua vida. O meu objetivo é que você saia daqui hoje entendendo que o Espírito Santo é real, que Deus, em sua forma perfeita, você não vai ver, e eu muito menos. Nós nunca o veremos como ele verdadeiramente é, mas a palavra nos dá provas claríssimas que o Espírito Santo permanece conosco, está presente nesse lugar e ele tem a capacidade de abrir os seus olhos e transformar a sua vida até o final dessa mensagem. A pregação mais eficaz é aquela que te convida a refletir sobre os seus erros. A primeira referência que eu quero compartilhar com você está baseada em Êxodo 24, do 15 ao 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria fazer uma ponderação sobre como que essas pessoas que pensam que pelo fato de Deus não ser provado ou de ser visto de maneira física, como que essas pessoas interpretam a vida. Uma frase que resume muito esse pensamento é a frase que diz, a vida é um intervalo de tempo em que uma energia dura conserta a consciência. Para essas pessoas, vida é nada mais do que isso. Stephen Hawking é um físico. Então, a vida para ele é energia. Então, para uma pessoa que acredita que vida é basicamente energia, ele acredita que a vida é um pouco de energia que tem um pouco de consciência durante um tempo limitado. E nós vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. O que a palavra de Deus nos dá como respaldo para que nós pudéssemos crer que Deus não se ausentou da humanidade. Porque, afinal de contas, quando você olha para o Antigo Testamento, você observa Deus bradando das nuvens, falando através dos profetas, falando através dos reis, através dos juízes. E quando você olha para os nossos tempos, você não vê o mesmo alarido ou o mesmo barulho acerca da palavra de Deus. Quando foi que essa transformação aconteceu? Essa transformação realmente aconteceu? Será que Deus não só falava no Antigo Testamento e quando o Novo Testamento veio, Deus parou de falar por algum motivo? Esse é o trimestre que nós temos estudado sobre o verdadeiro pentecostalismo. E não tem como nós estudarmos sobre o verdadeiro pentecostalismo sem entendermos a pessoa do Espírito Santo, quem ele representa, como ele atua e como ele age. Êxodo capítulo 24, 15 e 17 diz assim, quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Então, vamos lá. Primeira vez em que Moisés sobe, ele fica afastado dos anciãos ali por 6 dias. E aí depois Deus chama ele, e quando ele entra no lugar onde Deus ia falar com ele, quem estava de fora olhava e não via uma atmosfera favorável. Via um ambiente semelhante a fogo consumidor. Via um ambiente semelhante a, meu Deus, se alguém entrar ali, acabou. Tanto é que eles aguardam um pouco que Moisés saia, Moisés tarda a sair, eles descem e fazem um bezerro de ouro. Quem faz, na verdade, o bezerro de ouro é Arão. E Arão faz um bezerro, porque quando o povo sai do Egito, qual é o animal que eles sacrificam para poder passar o sangue nos umbrais? Ou um cordeiro, ou um carneirinho, ou uma ovelhinha, qualquer animal nesse sentido, depende da sua tradução, da sua Bíblia, sacrifica esse animal e passa o sangue sobre os umbrais das portas. Então, Arão pega o ouro de todo o povo, derrete, faz um animal semelhante a um cordeiro, coloca e fala, esse é o nosso Deus e amanhã nós vamos festejar e vamos adorar esse Deus.
Por que Arão fez isso? Porque o pensamento de Arão era o mesmo dos outros homens. Ele viu Moisés entrando num lugar que homem algum teria condição de sair, porque era semelhante a fogo consumidor. Ficou claro para os irmãos? Moisés, é como se nós pegássemos aqui, bom, vamos usar um exemplo mais próximo. Há menos de um mês, não, pouco mais de um mês, o padrão aqui da igreja, infelizmente, fechou curto. E foi um fogo muito forte. É como se vocês me vissem chegar ali, no meio daquele fogo, toda aquela eletricidade, todo aquele fulgor, vocês me vissem chegar ali, colocar a mão e sair ileso. Não é inimaginável alguém fazer isso? Ou vou pegar um exemplo mais claro ainda. Você vê alguém dentro de um incêndio, uma cena de filme, a casa está pegando fogo, aí de repente alguém entra, sem roupa especial, sem preparação, sem nada, com a roupa simples como a minha e a sua, arromba a porta, entra na casa, fogo para tudo enquanto é lado, pega a pessoa e saca a pessoa no braço, aquela imagem bonita de cena de filme. Aquilo é impossível de acontecer. A pessoa pode até fazer aquilo ali, mas o corpo dela vai estar todo destruído por fora por causa das queimaduras. Não é verdade? Essa é a imagem de um fogo consumidor. Então, Êxodo 24, 15 ao 17, diz que a primeira vez que as pessoas viram Moisés entrando para falar com Deus, a imagem que eles tinham era de um fogo destruidor, inimaginável, impossível que alguém entrasse e saísse com vida. No mesmo livro de Êxodo, capítulo 34, verso 29 e 30, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 34, 29 e 30. Ao descer do monte Sinai com 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. A gente sabe que Moisés sobe a primeira vez, Deus dá a ele as instruções das tábuas da lei, ele desce, quando vê o povo em prostituição espiritual, adorando a uma imagem, ele quebra, não quebra as leis? O que Deus faz? Manda ele subir de novo para fazer de novo, não foi? Quando ele desce, qual que é a diferença? Agora ele desce, ele não quebra mais as leis quando ele desce, mas quando ele desce, as pessoas olham para ele e o rosto dele estava diferente. A Bíblia diz que ele não sabia, mas o rosto dele resplandecia com um brilho tão diferente, que o que as pessoas sentiam? Medo. As pessoas tinham medo de olhar para Moisés. A primeira vez que Deus tenta mostrar para o povo como que ele um vislumbre da glória dele, as pessoas tiveram medo e chamaram aquilo de fogo consumidor. É impossível eu entrar ali e sair com vida, porque aquilo é fogo consumidor. Na segunda vez, eles viram um homem que falou com Deus. Eles não viram a glória de Deus. Eles não viram Deus em sua perfeição. Eles viram um homem que falou com Deus. E o rosto desse homem ficou diferente. E as pessoas tiveram medo de falar com ele. Tiveram medo de chegar perto dele. Era Moisés. Era o mesmo Moisés. É como se você tivesse um amigo, tivesse um irmão que é muito próximo a você e, de repente, você começasse a ficar com medo de falar com essa pessoa. Todo mundo sabia quem era, mas tinha medo de falar com ele. Por que tinha medo? Porque o rosto dele estava muito parecido com aquilo que eles viram, que era uma sarça ardente ou um fogo destruidor. Algo muito forte, algo impossível de ser suportado pelo ser humano. Está conseguindo compreender até aqui? Vou te dar mais uma referência. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Quando Deus chama que Moisés suba e pede que os anciãos aguardem debaixo, e aí Moisés entra nas nuvens, e quando Deus resolve falar com ele, o que o povo vê é um fogo consumidor, porque a glória de Deus era muito forte, as pessoas tiveram medo, acharam que Moisés tinha morrido ali dentro, desceram. Na segunda vez, Moisés sobe e desce sozinho, só que quando ele desce sozinho, o rosto dele brilhava, porque a glória de Deus estava no rosto dele. E as pessoas, de novo, tiveram medo. Deus observou que a logística do relacionamento com o ser humano não estava certa. Por que não estava certo? Você consegue ser amigo de quem você tem medo? Te digo por mim que não. Eu não consigo ser amigo de quem eu tenho medo. Eu não consigo estar próximo e me sentir confortável de quem eu tenho medo. Se eu tenho medo de alguém, para mim, é o tempo todo estado de alerta e vigilância. Duvida? Pega carona com um estranho para ir para algum lugar, observa se você não vai ficar o tempo inteiro olhando para a rua para ver se ele está entrando na rua certa, se ele está virando na esquina certa, se ele está seguindo no caminho certo. Quando você pega um Uber, ainda mais se você não tiver o hábito, você não fica o tempo todo olhando para o GPS para ver se ele está seguindo o caminho. Por que você faz isso? Porque você não confia em quem está conduzindo. Isso é natural do ser humano. Eu e você não nos sentimos confortáveis em ambientes onde nós não confiamos em quem está conosco. Agora, pega carona com alguém que é seu amigo, você até dorme, até baba. Por quê? Você relaxa de saber que quem está conduzindo não vai te fazer nenhum mal.
Estou certo ou não estou? Então, a primeira vez que Deus tenta manifestar a sua glória para o povo entender o quanto ele era poderoso, o povo teve medo. Por que o povo teve medo? Porque o ser humano nunca foi preparado para contemplar a glória de Deus. Quando Deus falou, então eu vou diminuir um pouco, eu não vou manifestar tanto a minha glória, eu só vou fazer diferença naqueles que conversam comigo. E Moisés desce, e as pessoas começam a ter medo agora de Moisés, porque o rosto dele estava diferente. E aí Deus percebeu, essa logística está errada, eu preciso mudar isso. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então vamos lá. Tornando-se semelhante aos homens. Por que tornando-se semelhante aos homens? Por que tendo uma vida de humilhação? Por que tendo uma vida de perseguição? Por que tendo uma vida de dificuldades? A sua vida não é assim? A minha é. Se a minha e a sua vida é assim, e Deus diz em Filipenses que, olha, vocês precisam ser igual a Cristo, sabe por quê? Quando Deus percebeu que a humanidade, eu e você, não estávamos preparados para o contemplarmos em sua glória, Ele não se escondeu, Ele adaptou a forma de se relacionar comigo e com você. E como que Ele adaptou? Ele colocou dentro da figura de um homem, que você olhava, e a Bíblia diz que nós, quando olhávamos para Ele, não víamos nele formosura alguma. Então, se Ele estivesse aqui no meio de nós, aqui, Ele não seria o mais bonito. Ele não seria o que atende aos padrões de beleza desse século, dessa época, dessa moda. Não seria. Ele seria completamente diferente. A gente olhar para ele, não ia ter nada que nos chamasse a atenção fisicamente em Jesus. Não ia ter um perfume que nos chamasse a atenção, não ia ter um estilo de cabelo, não ia ter um tom de voz, não ia ter um sotaque de voz, não ia ter nada. Ele ia ser um simples homem como eu e você. Porque Deus percebeu que para eu e você nos relacionarmos com Ele, nós não estávamos preparados para a sua glória. A partir do momento que nós não estávamos preparados para a sua glória, Deus tira a sua glória do seu Filho, o transforma em carne e o coloca para sofrer as mesmas coisas que eu e você, para dizer para mim e para você que Deus não se ausentou, apenas mudou a forma de se relacionar comigo e com você. Paulo diz assim: a lei é muito boa, mas a lei é boa porque ela faz ver que eu sou um homem miserável. Ué, Paulo, se a lei só serve para você entender que você é um homem miserável, a lei não é boa. Não, a lei é boa, porque eu só descobri que eu preciso de perdão porque eu descobri que eu sou miserável. Agora, eu dou graças a Deus, porque Deus, através da sua infinita misericórdia, destituiu o seu Filho de sua glória e o colocou em forma humana para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. O erro nunca foi de Deus. Deus nunca se ausentou, Deus nunca se escondeu. Eu e você nunca estivemos preparados para contemplar a glória de Deus. Quantas vezes você já cobriu a sua cabeça de noite porque você ouviu um barulho estranho? Quantas vezes você correu porque você viu um vulto? Quantas vezes você teve medo de coisas que são tão insignificantes? Um barulho que aconteceu de madrugada, algo que você pensa que se mexeu dentro da sua casa de madrugada. Quantas vezes isso te corroeu de medo? E você diz que Deus se ausenta da sua vida porque Ele não se manifesta a você? Qual a preparação que eu e você temos para dizer que Deus não se manifesta a nós? Ah, mas eu passo por muitas dificuldades, eu passo por provações, eu passo por angústias. A Bíblia chama Jesus de servo sofredor. Não é à toa, não. Por que não é à toa? Porque Deus precisava passar para mim e para você a mensagem completa de que, em meio à dor e em meio ao sofrimento, embora eu não apareça rompendo os céus, embora eu não apareça no meio de trovões e relâmpagos, embora eu não apareça em meio a eventos naturais extremos, ainda assim eu estou aí. Você só precisa me reconhecer, você só precisa conseguir me identificar, porque se você não me identificar, você não vai conseguir se libertar. Observe o que a palavra de Deus fala em João, capítulo 1, versículo 1. No início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Dependendo da tradução que você pega, a palavra verbo vem diferente. Por quê? A gente sabe que o Novo Testamento é escrito em grego, e a palavra verbo, em grego, pode ser tanto palavra quanto sabedoria. E a palavra estava com Deus também tem um outro sentido. Ela tem o sentido de estava diante de Deus. Então a gente tem a certeza que, no início,
a palavra, no início, a presença de Deus, estava com Deus, era Deus e estava de frente para Deus. Mas só que no mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, parte A, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que quando ele habitou entre nós, nós não tivemos mais medo. Por que nós não tivemos mais medo? Porque Deus se ausentou? Não. Porque ele entendeu uma outra forma de se relacionar comigo e com você. O Espírito Santo jamais vai te amedrontar. O Espírito Santo jamais vai te assustar, apenas para fazer você ter medo. Quem faz isso é o diabo, para tentar a sua mente, para azucrinar seus pensamentos. Deus tem prazer que o Espírito Santo te convença dos pecados. Se nós olhássemos para Cristo, não veríamos nele beleza alguma. Mas quando nós começávamos a ouvir o que ele tinha para falar, as nossas forças eram renovadas. Duvida? Pedro, um excelente pescador, um hábil pescador, tentou pescar a noite inteira, não conseguiu nada, de manhã ouviu um sermão, e aí Jesus falou, entre outras palavras, volta agora e pesca de novo. Pedro, por si só, já não tinha recursos físicos mais para voltar para o mar e pescar. Pedro, por si só, já não tinha mais vontade de voltar para o mar e pescar. Pedro, por si só, já não tinha mais convicção de que ele era capaz de pescar naquele dia. Mas qual que é a resposta que ele dá para Jesus? Pela tua palavra lançarei as minhas redes. O que é isso? É renovo. É quando você entra e fala assim, eu já não aguento mais meu casamento, eu já não aguento mais meu trabalho, eu não aguento mais essa mediocridade que eu vivo, eu não aguento mais fulano de tal, eu não aguento mais a minha família, eu já não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. E o Espírito Santo diz suavemente, vinde a mim, os fracos, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que eu vos aliviarei? Porque você vai sair dizendo assim, Senhor, eu estou cansado e eu não vejo em mim recursos mais, porém, sob a tua palavra novamente lançarei as minhas redes, e eu te garanto, pelo que a palavra nos ensina, elas voltarão cheias em ponto de se romper. Porque a palavra de Deus jamais voltará vazia. Deus nunca se ausentou. Nós nunca estivemos preparados para contemplá-lo. Por isso ele sempre disse, enquanto vocês estiverem em carne e osso, vocês nunca vão me ver, porque vocês não têm estrutura. Vocês são tudo medrosos. Vocês têm medo de qualquer coisa. Estala alguma coisa do seu lado, você já não pula de medo. Imagina se você visse um fogo consumidor e uma voz lá dentro te chamando, vem, entra aqui que eu quero falar com você. É ruim de você ir, hein? Até porque a gente associa fogo com o inferno. As pessoas estavam olhando ali no alto do monte, aquele fogo consumidor, aquela coisa gigantesca, impossível de um ser humano entrar, e uma voz lá dentro falando, vem Moisés, entra aqui que eu quero conversar com você. Você ia? Não ia. Provavelmente eu também não, porque nós somos todos medrosos. Todo ser humano teme pela sua própria vida. Isso nos faz sermos medrosos. E o medo, até um certo ponto, ele é muito saudável. Agora, quando Deus viu que não adiantava manifestar a sua glória para que os seres humanos se relacionassem com Ele, o que ele fez? Pegou seu filho, tirou toda a glória, transformou num ser humano que veio em estado pobre, que veio sem regalias, que veio sem boas condições, que veio sem nada, literalmente sem nada. Foi colocado numa estribaria, não tinha uma cama para ele deitar, não tinha uma casa para ele chamar de sua, mas quando ele abria a boca, ele transformava os lugares onde estava. E ele nunca foi preocupado em ter casa. Sabe por que ele nunca foi preocupado em ter casa? Porque Apocalipse diz assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abriu, eu entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. E a casa é você. E Deus quer habitar dentro de você. Deus se manifestava no Antigo Testamento através de visões, de revelações, de profetas, de juízes, de reis. Deus se manifestava em sua glória no alto dos montes. Deus se manifestava em eventos sobrenaturais da natureza. Deus se manifestava de diversas formas. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente observa Deus se relacionando diretamente com o ser humano. Agora você não precisa mais de um juiz orando por você, você não precisa mais de um homem ou uma mulher intercedendo por você, porque uma das palavras de Cristo é assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu deixo para vocês o Consolador. E vocês vão entender daqui a pouco que deixar o Consolador para os discípulos era muito mais proveitoso do que a presença física de um Cristo em carne e osso. O plano físico de Cristo em carne e osso, ele tinha um objetivo, e esse objetivo foi cumprido. A gente já falou aqui, e é muito importante que vocês sempre se lembrem, Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Porque ele é o sacrifício perfeito. Quando a gente tinha no Antigo Testamento um sacrifício que era oferecido pela remissão dos pecados, você tinha um altar,
com 4 pontas, e aí o sacerdote pegava o animal que seria sacrificado em prol da remissão daquele pecado e aspergia o sangue do animal sobre as 4 pontas do altar, e depois o sacerdote pegava o sangue do animal e derramava com água na base do altar. Os irmãos lembram dessa escola, né? Dessa escola bíblica? Se os irmãos não lembram, depois a gente pega as referências e estuda de novo, ou só me perguntar que eu passo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quantas pontas tinha o altar de sacrifício? 4. Tinha que botar o sangue do animal que era para remir o pecado nas 4 pontas do altar. Beleza. Depois, na base do altar, tinha que ser derramado o restante do sangue e água. Beleza. Agora, vamos para o que aconteceu com Cristo. Ele é colocado numa cruz. Uma cruz tem quantas pontas? 4 pontas. Feriram a sua cabeça com espinhos, feriram as suas mãos e os seus pés com pregos. 4 pontas. A cabeça molha uma ponta, as mãos molham as outras 2 pontas, os pés molham a última ponta do altar. E o que o sacerdote fazia por último? Derramava na base do altar sangue e água. Quando o soldado atravessa Jesus com uma lança, o que sai do corpo de Jesus? Sangue e água. Se você furar a sua barriga agora, vai sair sangue. Mas quando furar a barriga de Cristo, sai o sangue e água, porque Ele era o sacrifício perfeito. Deus não se ausentou da sua vida, Ele só alterou a forma de se relacionar com você. E o Espírito Santo permanece aqui hoje, dentro do seu coração, para te convencer do pecado, da verdade, do juízo e da necessidade de arrependimento. Agora nós pegamos o texto que nós tínhamos como texto base da lição e a gente vai fazer uma análise dele verso a verso, entendendo algumas coisas que Cristo queria dizer. E quando eu digo que nós vamos fazer uma análise verso a verso, não é duvidando da leitura dos irmãos. É porque o capítulo 16 de João está muito ligado ao capítulo 14 de João. E às vezes na leitura corrida a gente não faz essa conexão. Então quero convidar os irmãos a abrirem Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 4 ao versículo 11. Eu vou passar algumas outras referências que vão facilitar o entendimento dos irmãos acerca do que principalmente Cristo estava falando para os discípulos. E caso os irmãos tenham interesse, vão anotando para estudar depois. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 4. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, que hora era essa? A hora da crucificação, a hora da separação de Jesus e os seus discípulos. Vos lembrei que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Quando ele fala assim, vos lembreis que eu já vos tinha dito. Se você olhar no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 12, você vai ver Jesus já dando ali, já cantando a pedra para os discípulos que ele ia voltar para o Pai. Os discípulos estavam muito bem, muito felizes em comunhão com Cristo, mas ele falou assim, em um discurso muito grande, muito bonito, ele fala assim, olha, eu vou voltar para o Pai. Entre outras muitas coisas que ele fala, ele diz, eu vou voltar para o Pai. Ele já tinha cantado a pedra. E aí, quando ele chega no capítulo 14, ele fala de novo assim, está chegando a hora que a gente vai se separar. E quando essa hora da separação acontecer, vocês fiquem conscientes que vocês não estão desavisados. Para que ninguém pudesse dizer naquela época assim, mas Deus não faz nada sem avisar os seus. Jesus já tinha avisado, mas ele está lembrando de novo. Mas ele está lembrando de novo, estou indo para me encontrar com o Pai. Está chegando o momento da nossa separação física. Mas lembrem-se que eu já tinha dito isso para vocês. E mais, eu não disse para vocês desde o início, porque eu estava com vocês. Quando Cristo diz isso para os discípulos, observa, lembra que no Antigo Testamento Deus falava com o povo através dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, falava através das leis, falava através de eventos sobrenaturais, Deus se manifestava ao povo de várias maneiras. A gente estudou na quinta-feira que o Espírito Santo, nesse momento, ele inspirava os profetas, os sacerdotes, mas ele cuidava, ele dava manutenção do universo para que as coisas se mantivessem existindo, como estão hoje. Como eu dei o exemplo mais claro que nenhum de nós produz oxigênio, mas Deus, através da sua infinita sabedoria, proporcionou com que a própria natureza fosse o nosso gerador de oxigênio, e embora todos nós consumimos o oxigênio o tempo todo e não geramos oxigênio nunca, ele não nos falta. Agora, se você se coloca dentro de um ambiente confinado, você vai, na hora que aquele oxigênio acabar, você vai perecer. Agora, aqui fora isso não acontece, porque Deus, através do Espírito Santo, faz a manutenção do nosso universo para que nós possamos continuar existindo e possamos continuar nos relacionando com Ele. Só que Cristo diz assim, eu não falei isso para vocês antes porque eu estava aqui. Então, quando os discípulos olhavam e pensavam assim,
havia algumas cidades que a Bíblia diz que Jesus não entrava porque ele não tinha condição de fazer milagres ali, porque o coração do povo era muito duro. Então, os discípulos sabiam que quando Jesus disse, está chegando a hora, tinha dois significados. O primeiro é que estava chegando a hora dele voltar para o Pai. E o segundo é que eles tinham certeza que eles iam ser perseguidos. Porque cada vez, se você observar os evangelhos, as perseguições que Cristo sofria foram ficando cada vez mais intensas. Então, qualquer ser humano, como eu e você ali do lado de Cristo, teríamos a plena convicção de que vai chegar uma hora que a perseguição vai ser tão acirrada para nós aqui, que a coisa vai ficar apertada. E Cristo está dizendo assim, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu não falei isso para vocês antes. Isso que Cristo está querendo dizer é o que ele vai falar depois, né? Ele está dizendo, eu preciso dar uma mensagem a vocês. E essa mensagem que eu vou dar a vocês, eu não dei antes. Eu já falei para vocês que eu ia para o Pai, mas isso que eu vou falar para vocês agora, eu não tinha ensinado antes. Por que eu não tinha ensinado antes? Porque eu estava aqui. E vocês estão me vendo, sou carne, sou osso, sou sangue, não sou? Então, vocês estão me vendo. Por isso que eu não falei para vocês. Mas agora a gente vai se separar. Eu vou para o Pai e eu preciso que vocês entendam uma mensagem quando eu vou para o Pai. E aí no versículo 5 ele diz, e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Na primeira vez que Cristo disse que ia para o Pai, o primeiro a se manifestar, a perguntar, quem que vocês imaginam? Quem que encabeçava a lista dos discípulos? Pedro. Ele fala assim, Senhor, para onde é que você vai? Fala que eu vou junto, eu dou minha vida por você. Tomou-lhe uma lapada de palavra em resposta. Por quê? Porque Jesus sabia que nenhum ser humano estava preparado para entregar a sua própria vida em favor do outro. É por isso que ele fez isso por mim e por você. Então, quando Pedro diz para ele assim, Senhor, para onde é que você vai? Fala que nós vamos junto. Qual a resposta que ele dá? Pedro, calma, meu filho. Eu sei que antes do galo cantar pela terceira vez, você vai me negar, Você vai cair na consciência que você me negou. Então, eu não expliquei o que eu vou explicar para vocês agora, porque eu estava aqui. Agora vocês precisam crer em algo que eu vou ensinar a vocês, que é o mais precioso dos mandamentos e orientações que eu dou a vocês. Por que era o mais precioso? O que se imagina de um discípulo? Aquele que segue a seu mestre. O que se imagina de um apóstolo? Aquele que ensina aqueles que querem aprender acerca do mestre. Entenderam? Amém? O que os discípulos mais próximos de Jesus queriam? Queriam saber ensinar a respeito de Cristo. Porque se você sabe ensinar, é porque você sabe para você. Você só sabe fazer arroz depois que já queimou o arroz umas 3, 4 vezes. Você só sabe fazer carne quando você já errou o sal da carne umas 5, 6 vezes. Você só sabe dirigir depois que você já deixou o carro morrer várias vezes. Você só sabe estacionar depois que já comeu faixa e estacionou torto várias vezes. Então Jesus está falando, eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui que eu ainda não expliquei dessa maneira para vocês, porque eu não estarei mais aqui. Mas se vocês querem ser aqueles que ensinam, desfrutando dos privilégios da palavra e das promessas, entendam o que eu vou ensinar a vocês. Porque eu não estarei aqui fisicamente, mas eu não me ausentarei de vocês, porque Deus não esteve ausente da sua criação em momento algum. No pior dia da sua vida, Deus não se ausentou. No melhor dia da sua vida, Deus não se ausentou. Hoje, Deus não está ausente. Ele continua presente, continua batendo na porta do nosso coração. Versículo 6 diz assim, antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Por quê? Era a segunda vez que Cristo dizia que ia se separar deles, e eles ficavam naquela incerteza, Cristo vai se separar da gente, mas como é que a gente vai ficar? Porque eu não sei se vocês já leram, mas durante a última ceia, quando Cristo fala assim, olha, eu vou dar a vocês outro consolador, né? Por que ele fala que vai dar outro consolador? Porque ele era consolador. O que aconteceu na última ceia com o discípulo amado? Ele encostou no peito de Jesus. Por que ele encostou no peito de Jesus? Porque ele estava preocupado, porque ele estava triste, porque ele estava aflito. E o que Jesus fez com ele? Consolou. Então Jesus já era consolador. E ele diz assim, eu vou, mas eu deixo para vocês outro consolador. Então, quando ele fala no versículo 6, antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza, é porque era a segunda vez que ele falava que ia se ausentar. E nós, por sermos seres humanos, nos preocupamos muito facilmente. Nós nos preocupamos se o salário vai dar conta, nós nos preocupamos se a saúde vai dar conta, nós nos preocupamos se seremos bons pais, nós nos preocupamos se seremos bons maridos, boas esposas, nós nos preocupamos demais. E nem tudo tem o poder de roubar a nossa paz. O que deve roubar a nossa paz é o conforto com o pecado. Fora isso, a nossa paz não deve ser roubada, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Então ele diz assim, olha, o coração de vocês está cheio de tristeza, porque eu estou falando para vocês que eu vou me afastar. Mas no versículo 7 ele diz, todavia digo-vos a verdade, que vos convém, quer dizer, é vantajoso para vocês, é bom para vocês que eu vá, que eu me afaste de vocês fisicamente. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu o enviarei. Então tá, peraí. Todo mundo estava perdido, todo mundo estava entregue a uma religião onde não se percebia a manifestação de Deus, porque a base da religião judaica era a lei. Amém? Para eles era a lei e ponto. É um segmento legalista, as leis determinam tudo. E aí veio Cristo é a manifestação da graça. Cristo pegava aquelas pessoas que eram indignas, pegava aquelas pessoas que não tinham descendência judaica, pegava aquelas pessoas que não tinham ninguém para colocar eles dentro do templo, e Jesus ia até eles no meio do nada, subia num lugar um pouquinho mais alto, ou às vezes pegava um barquinho e ia para um lugar onde todo mundo podia ver ele, e falava acerca de Deus, abrindo uma porta de um caminho acessível. Então, peraí, todos nós éramos perdidos porque nós não tínhamos condição de seguir a lei. Agora Jesus vem, abre essa porta maravilhosa de reconciliação com Deus, diz para mim e para você que vai se ausentar de nós, mas ele ainda diz que vai ser vantajoso? Como que ele diz que vai ser vantajoso? Que vantagem eu vou ter? Eu tenho certeza, eu não vou fazer isso, não levanta a mão, mas eu tenho certeza que se eu pedisse para os irmãos levantar a mão aqui, quantos gostariam de ter se encontrado com Cristo presencialmente naquele tempo e tê-lo conhecido? Muitos levantariam a mão. Possivelmente eu também levantaria a mão. Todos nós gostaríamos de ter encontrado com Cristo. A verdade é que quando o povo faz aquele bezerro de ouro para adorar, eles estão satisfazendo uma necessidade humana de ver Deus. E Deus sabe que eu e você não somos capazes de vê-lo, porque a sua glória é grande demais. Então ele se relaciona comigo e com você em espírito. E aí eu resumi 4 vantagens que nós temos, que nós recebemos através da crucificação de Cristo, fora a remissão dos pecados, fora o perdão, fora o castigo que nos traz a paz, fora essas coisas. 4 vantagens que eu e você temos em espiritualidade. A primeira delas, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, diz assim, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Quem é que estava habitando com eles? Cristo Jesus. Só que o final do versículo 17 do capítulo 14 diz, e estará em vós. A partir de agora vocês não vão ver ele, mas ele vai estar dentro de vocês. Essa é a primeira vantagem que os discípulos tinham. Até então o relacionamento de Cristo com ele era basicamente como o nosso relacionamento. Eles pediam conselho quando estavam com Cristo, quando viam a Cristo, quando tinham oportunidade com Cristo, e Cristo diz, a primeira vantagem que vocês têm, e convém, é vantajoso para vocês que eu volte para o Pai. Eu sei que o coração de vocês está repleto de tristeza porque eu estou me afastando, mas é vantajoso para vocês, porque a partir de agora, o Consolador que vocês estão vendo que sou eu, estará dentro de vocês, e vocês vão levar ele para onde vocês forem. Se vocês estiverem no leito da UTI, ele estará com vocês. A Romanos diz que não há altura, não há profundidade, não há abismo, não há fome, não há nudez, não há perseguição, não há espada, não há nada que nos afaste do amor de Cristo, porque ele está dentro de nós. E aquilo que está dentro de nós ninguém tira, duvida. Se você for uma pessoa muito rica, você estudou, vamos colocar um curso que hoje em dia é muito reconhecido, você fez medicina, se formou, fez especialização em alguma área da medicina, foi muito bem sucedido naquela área, montou uma riqueza muito grande, muita casa, muito carro, muito apartamento, montou tudo. De repente você sofre um golpe e perde tudo aquilo ali. Alguém tira as suas graduações, alguém tira o seu título de médico, alguém tira a sua profissão e a sua capacidade de ser um médico. Não, porque está dentro de você. Assim como o Satanás veio para matar, para roubar e para destruir, mas ele nunca vai tirar o que está dentro de você. E o que está dentro de você é o Espírito de Deus. Porque a primeira vantagem dele se relacionar comigo e com você, não mais através de movimentos, não mais através de imagens que nos espantam, não mais através de imagens que nos trazem medo, é que ele está dentro de mim e de você. E isso ninguém nunca vai tirar, porque se está dentro de mim e dentro de você é para nos consolar o tempo inteiro. Você não vai ver, mas quando você se ajoelha para chorar, entristecido, você faz o que o discípulo amado fez na última ceia, encosta a sua cabeça no peito de Jesus, porque é ele que te acolhe. Ele está dizendo assim, eu vou mandar um outro Consolador. Mas que outro Consolador é esse? Sou eu em espírito. Porque em carne eu sou finito. Eu tenho prazo. A minha vida cessa. E esse Consolador que está com vocês, ele estará em vocês. E quando ele estiver em vocês, nada mais nos separará do amor de Cristo.
Essa é a primeira vantagem que eu separei. A segunda vantagem, Filipenses capítulo 2, versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte, morte de cruz. Se o evangelho dependesse apenas do período de vida de Cristo, ele teria parado no ano 33,5 depois de Cristo, mas ele não parou. E hoje, no ano 2021, você consegue receber a mensagem do evangelho. Sabe por quê? Porque ele deixou de ser carne e osso, passou a ser espírito, habita em mim e em você e te usa para o crescimento do reino de Deus. Uma vez que ele está dentro de mim e de você e se relaciona comigo e com você, nós somos instrumentos vivos de um Deus poderoso que transforma situações e ambientes, porque ele está aqui dentro. Eu não vou encontrar ele em igrejas, em praias, em cachoeiras, em templos, em lugares, em palestras, em pregações. Eu não vou encontrar ele nesses lugares, porque ele está aqui dentro. O convencimento do pecado está aqui dentro, te incomodando e me incomodando todo dia. A segunda vantagem é essa: para o reino de Deus crescer, Cristo precisava abandonar a figura corpórea de ser humano e passar a ser espírito dentro de mim, dentro de você. Irmãos, o cristianismo sofreu demais. Durante muitos períodos da história, textos bíblicos precisaram ser escondidos dentro de árvore, dentro de parede, em calabouços. Muitos morreram pela perseguição, muitos morreram pela aflição, muitos morreram de fome, muitos morreram açoitados. Ninguém podia receber mais de 40 chibatadas. E as pessoas recebiam muito mais do que isso e morriam sendo cidadãos, não podendo ser aplicada essa prática. Vou dar um exemplo para ilustrar para os irmãos. No Brasil, nós não temos pena de morte. Por mais hediondo que seja o crime que você cometa, você vai receber uma pena de 100, 150 anos. Você vai morrer preso. Mas pena de morte não existe. Você não vai ser morto por uma determinação jurídica legal. Entendeu? A lei não deixava que um cidadão romano fosse chicoteado 40 vezes. A lei não permitia que um cidadão romano fosse chicoteado mais do que 40 vezes. E eles eram. Eles foram injustiçados. O cristianismo não cresceu através de templos bonitos como esse aqui, com pessoas bem vestidas como essa aqui. O cristianismo cresceu debaixo de perseguição, debaixo de angústia, debaixo de aflição, debaixo de dor. O que Paulo dizia? Eu sei o que é ter fartura, mas eu sei o que é ser perseguido. E eu posso dizer para vocês que o Espírito não me abandonou. Quando eu estava, em outras palavras, Paulo dizendo, quando eu estava em Éfeso, eu pedi àquele que me auxiliava que buscasse para mim uma capa para me proteger do frio e que buscasse os meus documentos, porque eu precisava me defender. Mas ali eu já escrevia cartas dizendo assim, eu já entreguei o meu corpo, eu só não me entreguei à morte, porque eu sei que a minha vida é proveitosa para vocês. O que Paulo está dizendo é o seguinte, enquanto eu viver, o reino de Deus vai crescer, porque o Espírito habita em mim. E habita em você, e você é uma ferramenta transformadora de pessoas, você é uma ferramenta que transforma vidas através do Espírito Santo. Essa é a segunda vantagem. A terceira vantagem, embora, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, Jesus falando para Tomé, João 20, 29. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Você está achando que você está em alguma diferença para os apóstolos, porque eles estiveram com Cristo? Você está achando que você está em algum déficit, que você está em alguma perda, em alguma diferença de capacitação, porque você não esteve pessoalmente com Cristo? Quando Cristo ressuscita, o Tomé, quando olha para ele, fala assim, não é possível. Não estou vendo isso não. Ah, não está vendo não? Então toca aqui para você ver se não sou eu. E quando ele toca, ele fala, verdadeiramente és tu. E aí Cristo olha para ele e fala assim, agora você crê porque você me vê. Mas felizes são aqueles que não me veem e creem. Por quê? Porque o Espírito da verdade está dentro de você. E ele tem te incomodado ao arrependimento dos pecados, à consciência da verdade, à consciência do juízo, à libertação das velhas obras, das velhas práticas e, acima de tudo, a ser um agente transformador e ampliador do reino dos céus. Deus não se ausentou da sua vida. Quarta vantagem que nós temos, Evangelho de João, capítulo 14, 13 e 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Pedro chega uma vez, o discípulo chega uma vez para Jesus e fala assim, Jesus, a gente precisa entregar o tributo aqui. Como é que a gente vai fazer?
Aí Jesus fala para ele assim, pesca e a moeda vai estar na boca do peixe. Se você entende que eles iam pescar um peixe e dentro da boca do peixe ia estar a moeda, amém. Mas o que provavelmente Cristo está querendo dizer é, nós vamos pagar o tributo com o seu trabalho. Vai trabalhar, vai pescar, pescou, vende, vendeu, pega o dinheiro, a gente paga o tributo. Por que Jesus mandou ele trabalhar? Porque Jesus, enquanto homem, não tinha poder sobre todas as coisas como ele passou a ter quando foi glorificado. Então, quando ele diz assim, é vantagem que eu vá estar com o Pai, porque depois que eu estiver com o Pai, eu vou estar junto da fonte do Espírito Santo, e junto da fonte do Espírito Santo, tudo que vocês pedirem no meu nome, eu vou fazer. Tudo que vocês pedirem no meu nome, que estiver em conformidade para que o nome de Deus seja glorificado, eu vou fazer. Percebeu a quarta vantagem que nós temos? Então, Jesus fala para os discípulos assim, olha, eu não falei isso para vocês até agora porque eu estava aqui. E como eu estava aqui, eu não precisava dizer, mas como eu vou me afastar, se alegrem, não se entristeçam, porque eu vou para o Pai, e eu não vou apenas para preparar a morada. Eu vou para o Pai, mas eu permaneço com vocês através do Espírito Santo. Eu não vou me ausentar da vida de vocês. A perseguição vai ser acirrada, as dificuldades virão, mas eu vou continuar junto de vocês, porque eu estou dentro de vocês. Versículo 8. Versículo 8 do capítulo 16. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e do juízo e da justiça. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Cristo falou assim, eu não tinha falado isso com vocês até agora porque eu estava aqui. Eu vou me ausentar de vocês, o Espírito Santo vem e ele não estará mais convosco, ele estará em vós, dentro de vocês. E quando o Espírito Santo estiver em vós, entendam uma coisa, ele não vem apenas para alegrar vocês e para consolar vocês, ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a palavra convencer tem dois sentidos, o primeiro de dar prova e o segundo de reprovar. Por que o primeiro de dar prova? Ninguém te convence dos seus pecados se não for o Espírito Santo. Não existe pregador qualificado, inteligente, especializado, dedicado, conhecedor da palavra de Deus suficiente para te convencer do seu pecado se não for o Espírito Santo. É Ele quem te convence no sentido de dar prova. Te dei inúmeras provas de que Deus permanece se relacionando comigo e com você. O que vai mudar a sua vida quando você sair daqui para fora e for para sua casa e amanhã quando acordar é o Espírito Santo e não sou eu. E ele diz, ele vai te convencer, ele vai te provar que ele é verdadeiro. E o segundo sentido de convencerá é reprovar. Por quê? Se você tem uma prática errada, se você está amarrado a algum pecado, se você está preso a algum pecado, ele vai te mostrar que você está errado. Ele vai reprovar o seu comportamento, vai reprovar a sua conduta, a sua fala, os seus pensamentos, as suas palavras, aquilo a que você se consagra, aquilo a que você se dedica. É ele quem vai convencer. Ninguém ganha a família para Cristo por conhecer apenas a palavra de Deus. Você pode conhecer a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, de frente para trás, de trás para frente, recitar todos os versículos, saber todas as manifestações da presença de Deus. Você pode saber tudo isso, mas você não convence ninguém no pecado, não ganha nem mesmo a sua família se o Espírito Santo não fizer. Ele é quem convence, ele é quem exorta. E aí ele vai dizer assim, do pecado, da justiça e do juízo. João 14, 26. O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes farás lembrar tudo o que eu lhes disse. Não tinha Bíblia para eles recorrerem, não tinha cartas de Paulo para eles recorrerem, não tinha os escritos de Mateus para eles recorrerem. As pregações recorriam apenas àquilo que o Espírito Santo lhes lembrasse, lhes ensinasse e lhes falasse que assim fizessem. Percebe a diferença? Com relação ao convencimento do pecado, porque não creem em mim, João 8, 24, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quando Cristo diz que o Espírito vem para convencer o mundo do pecado, é porque todas as vezes que você tem uma atitude, você se sente envergonhado dela, você se sente constrangido dela, o Espírito Santo está te convidando a abandonar essa prática. Todas as vezes que você tem um comportamento que te faz sentir constrangido, o Espírito Santo te convida a ter uma conduta diferente. E ele continua convidando. E quando ele convida, ele está convencendo do pecado. A vergonha que você sente do que você fez, a vergonha do que você sente do que você faz, é o Espírito Santo te mostrando que o que você está fazendo está errado. Sabe quando você identifica que uma criança está fazendo uma coisa errada? Ela faz e esconde.
Se ela escondeu do pai e da mãe, ela tem certeza que ela está fazendo errado. Quando eu e você temos vergonha de alguma coisa que fazemos, tendo nós o conhecimento da palavra, é necessário o arrependimento. Mas o Espírito não veio só convencer do pecado, ele veio também convencer da justiça. Romanos 6,18, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se servos da justiça. Qual que é o objetivo de Cristo através do seu Espírito de transformar-nos em pessoas justas? É trabalhar a nossa moral, a nossa índole e o nosso caráter. Aquele que dava calote não dá mais. O que fofocava não fofoca mais. O que dava golpe não dá golpe mais. Aquele que prostituía não prostitui mais. O que adulterava não adultera mais. Por quê? A nossa moral foi transformada. Agora nós somos pessoas justas. Você é justo com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho e vice-versa. Você é justo com o seu trabalho. Você é justo com as pessoas. Você tem uma moral que as pessoas olham para você e reconhecem o caráter de Cristo. E o último ponto que ele elenca é sobre o juízo. Só que quando ele fala sobre o juízo, ele diz assim: o Espírito Santo convencerá vocês do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. 1 João capítulo 2, versículo 13, pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Deixa eu fazer uma observação para você. Verbo tem conjugação. Presente, passado, futuro. Digamos assim, o time A venceu a Copa tal. Passou. O time B vencerá a Copa tal. Futuro. O que a palavra diz sobre os jovens? Vocês já venceram. Vocês não vencerão. Vocês já venceram. Porque o mundo jaz do maligno, mas ele é um derrotado. E ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem poder sobre os seus sonhos. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele já é derrotado. Não existe essa batalha que você pensa que Deus está batalhando com o diabo o tempo todo. O diabo já perdeu. Porque a palavra de Deus diz que nós somos vencedores. Vocês já venceram o maligno. Vocês não vencerão, vocês já venceram. A vitória já é nossa pelo sangue de Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos filhos, somos discípulos, somos servos, somos instrumentos, somos ferramentas, agentes transformadores. Nós somos aqueles que transformam o ambiente onde nós estamos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O Espírito de Deus habita em mim e você para gerar transformação. Te convido a se colocar de pé. Que em nome de Jesus você não fique apenas nessas referências que você recebeu. Que ao chegar em casa, você continue desfrutando da palavra de Deus. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo te convença de que Ele é real. Que o Espírito Santo te convença que Ele precisa ter a liberdade de trazer o convencimento para mim e para você do pecado, da justiça e do juízo. Amado Deus eterno e bondoso Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui como teus filhos e filhas. Nós queremos suplicar pela tua misericórdia a remissão e o perdão dos nossos pecados. Nós sabemos que o castigo que nos traz a paz estava sobre o teu Filho, por isso nós te louvamos. Muitos, ó Pai, não conseguem sentir a tua presença e não conseguem entender a tua existência, mas o Senhor tem nos revelado que nós não estamos preparados para te ver. Mas existe o Senhor que pode habitar dentro de cada um de nós e nos consolar nos momentos mais difíceis. Perdoa, Pai querido, aqueles que disseram que o Senhor não existe. Perdoa aqueles que disseram que o Senhor se ausentou. Perdoa aqueles que disseram que o Senhor não estava presente nos momentos das dificuldades. Aviva-nos pela tua misericórdia. Dá-nos o teu crescimento espiritual e jamais permita que entre nos nossos lábios a desconfiança, porque quando o Senhor foi para o Pai, não foi para nos desamparar, mas foi para nos deixar em condição muito melhor espiritualmente. Nós sabemos que hoje o Senhor habita à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas nós sabemos que em Espírito o Senhor habita entre nós e dentro de nós. Manifesta a tua graça, manifesta a tua misericórdia.
traz o convencimento do pecado, traz o convencimento da justiça. Olha, Pai querido, para as imoralidades, sejam elas imoralidades sexuais, deturpações, sejam os roubos, sejam as fraudes que porventura estejam sendo cometidas. Traz, Pai querido, a necessidade de nós olharmos para a nossa moral, para o nosso juízo, e em nome de Jesus, que nós não sejamos condenados com o mundo, mas que possamos experimentar a libertação que vem do Senhor, porque Satanás já é derrotado e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Senhor, em nome de Jesus, pela força dessa palavra, eu te suplico que amanhã, quando cada um dos teus filhos e filhas acordarem, que eles não deixem que essa semente pereça, mas que eles se prostrem diante do teu Espírito, reconheçam as suas fragilidades e renovem com o Senhor o contrato da nossa salvação. Que em nome de Jesus, nós não nos percamos das tuas promessas. Ministra, Senhor, essa palavra nos nossos corações. Ao chegarmos em casa, que haja em nós o prazer de meditar na sua lei e de contemplar o agir do teu Espírito Santo. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja hoje e sempre com aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos.